Muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso primeiro seminário online, organizado pelo Instituto Mulheres em Tribo, Instituto da Autoestima Feminina, sobre abuso emocional e a autoestima feminina. Neste nosso terceiro painel, nós vamos debater um assunto essencial, que é o abuso psicológico no ambiente de trabalho. E para esta conversa, eu convidei a doutora Bianca Cirilo, psicóloga, especialista em relações abusivas, e o especialista em gestão de pessoas, Jason Sagara. Seja muito bem-vinda, doutora Bianca, seja muito bem-vindo, Jason. Eu vou pedir, então, para que vocês se apresentem, né? Porque ninguém melhor do que vocês mesmos para falarem sobre as suas próprias jornadas. Doutora Bianca, eu vou começar com você. Me conta um pouquinho, nos conte, né, um pouquinho da sua história, da sua jornada, com a palavra. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma satisfação essa troca, esse compartilhamento de experiências, né? Sempre somos alunos nessa proposta de estudar a violência psicológica, estudar esse fenômeno que é tão complexo, a violência, então nunca conseguiremos dar conta, estamos sempre aprendendo. E dentro da minha experiência, o que eu faço ao longo dessa história de trabalho? Eu trabalho há quase 30 anos com vítimas de abuso afetivo, dentro de várias configurações, violência física e violência psicológica. A minha experiência principal é dentro da Polícia Militar, onde eu estou há 20 anos na Polícia Militar, trabalhando principalmente com mulheres vítimas de violência, não só vítimas de violência, mas assim, mulheres que é o meu público maior, assim como a experiência clínica, que hoje eu estou numa configuração já de finalzinho da clínica. Ao longo desse processo, eu também trabalhei no BOP, eu tive uma maior expressividade dentro desse trabalho, onde eu fui lidar com a violência dentro do âmbito da violência urbana, onde eu trabalhei com tomada de reféns. E ali eu também me deparei com casos que atravessam a violência contra a mulher, principalmente quando o homem resolve fazer a mulher de refém, uma vez que ela não aceita mais a continuidade do relacionamento. Então, isso gerou um trabalho de doutorado, uma pesquisa bem interessante, onde eu tive uma interface com o FBI, com a polícia francesa, e ali eu fiz um recorte bastante legal para entender o fenômeno da violência, quando essa violência doméstica vai às ruas, ou seja, quando ela ganha esse âmbito de uma tomada de reféns, ali foi uma experiência ímpar e bastante desafiadora. E, além disso, eu trabalho com perícia judicial, envolvendo casos de violência contra a mulher, e também trabalho como palestrante empresarial, envolvendo os casos também que falam de relações tóxicas no trabalho, principalmente, como que as lideranças precisam se organizar para trabalhar num âmbito mais preventivo, muito mais do que curativo, porque, geralmente, quando nós somos acionados na condição, seja de palestrante, seja de treinador, seja de interventor, normalmente a gente já encontra a coisa instalada e não temos ainda uma mentalidade, uma cultura de prevenção dessas relações que, com certeza, afetam não só a produtividade, mas que afetam principalmente a questão da saúde mental, a forma como essa convivência poderia ser melhor. E, infelizmente, isso é histórico, a mulher vem sempre num cenário que é um cenário de desvantagem, considerando a própria história do fenômeno da violência afetando a mulher, e o ambiente de trabalho ainda não é culturalmente, ou pelo menos inconscientemente, a gente traz essa ideia de que o lugar de mulher é dentro de casa. E aí isso faz com que a gente ainda encontre muitos problemas ligados a assédio moral, assédio sexual, isso a gente também encontra, afetando o trabalho da mulher nesse ambiente, né, no ambiente corporativo. E, basicamente, a minha experiência é essa, envolvendo mesmo o foco maior com a mulher nesse cenário. Perfeito. Bela jornada, bela trajetória, parabéns. E é muito bom ter você aqui conosco, trazendo toda a sua experiência, né? Todo esse conteúdo tão rico, toda essa prestação de serviços, né? Na sua fala, na sua jornada, né? Obrigada por estar aqui conosco. Jason, sua vez. Bem, obrigado também pelo convite. Para mim é uma delícia estar conversando aqui com duas profissionais
desse tamanho, né? Patrícia, a gente já se conhece há um tempo, a doutora Bianca aí, fiquei ouvindo aqui, extasiado na trajetória dela, né? Bem, eu sou um profissional de RH com mais de 20 anos de experiência, né? Como você bem falou, eu sou coach, também sou arte terapeuta, minha formação é administração de empresas, e ao longo da minha carreira eu trabalhei não só como consultor de recursos humanos, mas também como head de RH. Essa temática ela é constante. Eu acho que a palavra que vai ser mais recorrente nesse bate-papo aqui é a questão do machismo. Sim. E o quanto que essa situação ela aparece de várias formas, desde uma forma mais ostensiva até uma forma mais velada, né, que a vítima fica até com dúvida se ela está sendo vítima também. Então, como eu tive essa possibilidade ao longo da minha carreira de atuar tanto como consultor, né, prestando serviço à empresa, como gestor também, eu tive possibilidade de atuar de várias formas. Como gestor, eu sempre incentivei bastante, principalmente na minha última passagem como head de RH, a formação de núcleos de mulheres para que elas pudessem conversar e trabalhar sororidade dentro do ambiente de trabalho, que muitas das vezes é predominantemente masculino. Então, eu acho que o assunto é rico, a gente vai discutir, tem muitos recortes que a gente deve fazer, né, em termos culturais, na própria cultura do nosso país, né, a cultura empresarial, como que o papel da mídia, o papel de eventos como esse, que é educativo, a situação delicada que a gente passa no país. Então, acho fundamental esse encontro aqui para educar, não só para identificar, mas o que fazer nesses casos, né? Obrigada, Jason. Trajetória também muito rica, né, no mundo corporativo. Eu costumo dizer que o Jason tem essa essência feminina aí latente, né? Essa fala dele sobre a questão da sororidade, né, da escutativa em relação às mulheres. Eu não gosto muito de ficar nessa polarização masculino-feminino, mas a gente tem que trazer essas discussões, né? Até porque todos nós carregamos dentro de nós a energia masculina e a energia feminina. Exatamente. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer a questão da essência. O que é a essência feminina, né? Esse acolher, essa escuta, essa percepção de mundo por meio da lente interna, né? Como é que a gente enxerga as relações interpessoais a partir da nossa forma de enxergar o mundo, né? E na vida, né, no trabalho, no ambiente profissional, como na vida, de um modo geral, nós temos que lidar o tempo todo com a nossa própria mente, em equilíbrio ou desequilíbrio, com as nossas crenças funcionais ou disfuncionais, e da mesma forma com esse mundo aí, essa diversidade aí, que é o ser humano, né? Então, a gente lida o tempo todo. As mentes equilibradas se relacionando com as em desequilíbrio, mas aquelas que em algum momento estão mais equilibradas podem se desequilibrar diante de algumas circunstâncias, e como é que a gente circula, se coloca, se posiciona e sobrevive em ambientes mais hostis, né? Levando-se em conta todas as dimensões humanas envolvidas. Então, para começar aqui a nossa conversa, porque tem muita coisa boa aí, né, nesse nosso debate, um debate muito rico, eu vou começar com a doutora Bianca, pedindo para ela conceituar um pouco o que é o abuso psicológico, o assédio moral, de um modo geral, né? Qual é o conceito do abuso psicológico? Vamos lá. Quando a gente vai pensar em abuso, a gente necessariamente tem que pensar em comportamento repetitivo. Para você caracterizar o abuso, não basta você configurar uma situação de agressividade pontual, que já é inadmissível, claro,
mas isso não configura cientificamente, tecnicamente, não caracteriza o abuso. O abuso é toda ação de violência física ou psicológica que, obviamente, acontece dentro de um intervalo de tempo, que é um intervalo de tempo repetitivo. Para que você caracterize o abuso, você tem que, obviamente, analisar a biografia do sujeito e entender em que momento aquilo está sendo recorrente, em que momento aquilo vai lesionando gradativamente o psiquismo da pessoa. Dentro do contexto do assédio moral, a gente tem ali principalmente a violência psicológica. É mais difícil a gente encontrar casos, não que não tenha, mas até pela inibição do ambiente corporativo, é mais difícil as pessoas entrarem em vias de fato, entrarem numa agressividade explícita. Mas, obviamente, isso pode acontecer numa situação pontual. No meio corporativo, né, nesse espaço, mais que é o espaço profissional, a gente vai caracterizar muito mais a violência psicológica. Quando a gente fala de abuso, a gente está falando de uma violência que é psicológica ou física. Resumidamente, é isso. E, obviamente, como eu falei, dentro de um contexto de repetição, de recorrência. Quando a gente vai falar de assédio moral, a gente está falando, contextualizando o evento, a emergência dessa violência no ambiente de trabalho, que é o ambiente onde você tem as perseguições, onde você tem ali, obviamente, uma série de processos onde alguém fica sendo o alvo da chacota, ou o alvo da sobrecarga, ou alvo de alguém que entra numa relação de domínio psicológico, uma relação que faz com que o outro fique subalternizado. O abuso, ele seja no contexto corporativo, seja no contexto doméstico, o abuso é toda ação violenta que faz com que a vítima se sinta rebaixada, subalternizada e aterrorizada por algum tipo de punição ou perda. Necessariamente ela fica constrangida, ela fica inibida na sua expressão. E com isso, obviamente, aos poucos ela vai desenvolvendo uma série de sintomatologias variadas, o que é muito comum, que eu vejo, gente, assim, na experiência clínica, é que pessoas que sofrem um assédio moral, eu já tenho pacientes ainda, tenho alguns pacientes, e já tive casos muito sérios, assim, com empresas até de grande destaque, onde a pessoa teve que entrar com um processo e sofreu uma perseguição muito séria. Então, a gente tem uma sintomatologia muito ligada ao pânico. A gente vê muito uma associação de pessoas que desenvolvem um comportamento fóbico ou a depressão, são, assim, os grandes vilões, né, dentro dos efeitos que o abuso traz. Você tem a sintomatologia fóbica, que é o pânico, mas o pânico, necessariamente, você tem um elemento medo de morrer, você tem as fobias comuns, né, que são mais clássicas, mas no pânico a pessoa vem com a sintomatologia do medo da morte, vem com essa queixa, melhor dizendo. E você tem a depressão. Porque o que acontece? O que fica muito complexo no ambiente de trabalho? O assédio nesse espaço, ele afeta diretamente a esfera da sobrevivência. Então, isso faz com que a pessoa fique numa situação muito mais séria, porque é dali que ela extrai a sua subsistência. Então, ela, às vezes, se submete à situação, né? A situação que é a situação de assédio, porque ela tem, obviamente, uma necessidade com aquele sustento, e ela vai se sujeitando. Isso é extremamente covarde, principalmente quando você tem, obviamente, assédio entre pares, mas o que costuma ser muito mais grave é o assédio dentro de uma configuração hierárquica. Quando você tem um chefe que ele utiliza daquele poder, ele abusa daquele poder para obter algum tipo de vantagem, que, obviamente, ele não tem direito, seja uma vantagem sexual. Infelizmente, a gente tem isso, né? Perfeito, doutora Bianca, muito obrigada. Jason, a doutora Bianca trouxe questões muito sérias, né, relacionadas a sentimentos, a emoções, à saúde mental, a sequelas, né, emocionais de um abuso psicológico, né, e trazendo aí já um recorte para o universo feminino. Aí eu queria te ouvir um pouco, a partir dessa narrativa dela, na prática, como é que pode se dar o abuso psicológico? Né? E aí, é claro, a gente vai falar um pouco sobre o ambiente organizacional, mas a gente está abordando aqui o campo profissional como um todo.
né? Nem todo profissional está diretamente dentro de uma corporação. Ele pode ser um prestador de serviço, ele pode ser, né, um autônomo, um empreendedor, de um modo geral, enfim. O que a sua experiência traz em relação a isso? Eu achei interessante, ela até se adiantou com algo que também ia falar, que a gente tem em mente que o assédio ele ocorre de uma forma mais venal quando é de superior para subordinado, né? Mas ele pode acontecer entre pares e também o contrário, né? A gente está falando por exemplo, quando você tem uma gestora mulher e aí subordinados, membros da equipe que desqualificam aquela liderança ou que tentam colocar ela o tempo todo em xeque, numa situação de constrangimento, de desconforto entre os pares ou até o superior dela. Então, a gente fica muito naquela visão de que é o gestor homem com uma mulher subordinada, mas você também tem essas características entre equipe, colegas, pares, né, de desqualificar o trabalho da colega ou do membro da equipe desqualificar o trabalho da gestora. Então, esse é um ponto que a gente tem que ver que existem amplitudes dessa ação e ele se dá num cenário que, se você for pensar bem, o ambiente corporativo, ele historicamente é masculino. Né? E numa cultura machista, né, conservadora, em que a mulher foi entrando nesse ambiente de trabalho, e quando ela se introduziu no ambiente de trabalho, foi de forma tímida, como professora, em algumas atividades, mas o ambiente corporativo mesmo, ele foi se dando de forma mais recente. Então, a chegada da mulher no ambiente de trabalho colocou esse status quo em xeque. Então, ainda hoje, a gente vê diferenças salariais, essa questão de relação de chefe subordinado, né, sempre tentando colocar de uma forma submissa ou desqualificando por ser mulher. Né? Eu já vi situações, por exemplo, de gestoras fantásticas sendo desqualificadas em reunião, porque a maioria era homem, ou infantilizando a profissional, né, chamando de menina, ou fazendo pouco caso das considerações dela numa reunião. Então, isso pode acontecer tanto de uma forma mais contundente, de forma agressiva, mas também aí a doutora Bianca também pode falar sobre o comportamento passivo-agressivo, né, que é o covarde, que é cruel, que deixa a coisa subentendida e a pessoa não tem muito para onde correr, né? E aí essa questão da evidência, ela é fundamental, não só em termos jurídicos, mas para você criar uma forma de você se proteger, seja atuando junto ao RH, à ouvidoria, ou recorrendo a um advogado, você tem que ter essas evidências, seja através de e-mail, testemunhas, gravação, ou o que for. Mas é uma situação desconfortável, que às vezes até a vítima ela fica em dúvida se ela realmente é. E é uma situação que é bem delicado até o que eu vou falar aqui, que é a questão como o ambiente ele é predominantemente masculino, a gente tem algumas mulheres que elas acabam mimetizando o masculino para poder crescer. E aí você tem uma indiferença, uma falta de sororidade, de solidariedade com as outras mulheres. É o seguinte, doutora Bianca, existe um perfil mais sujeito a sofrer abuso psicológico? Existe características do indivíduo que sejam mais sujeitas a isso? A nossa tendência é até estudar essa questão dos perfis como um parâmetro de análise, né? A gente sempre precisa contextualizar a formação do perfil na história do sujeito. O que a gente vê que traz assim com muita força, que com certeza a experiência clínica
demonstra isso é que, assim, pessoas que têm na sua história uma tendência a ter dificuldade de se posicionar, dizer não, pessoas muito agradadoras, que desenvolvem um perfil de preciso ser premiado, preciso ser validado, preciso, enfim, ser reconhecido, isso ainda é muito forte, e eu ainda vejo, infelizmente, mesmo na pós-modernidade, eu vejo mulheres muitas vezes bem-sucedidas, isso não tem a ver com uma questão de ter emprego ou não, mulheres bem-sucedidas que são líderes muitas vezes na empresa, mas que na relação afetiva estão subalternizadas. Na relação afetiva, elas estão se submetendo ao que elas não se submeteriam num contexto, de repente, de trabalho. Então, a gente vê isso ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Então, uma mulher que está num cargo de liderança, trazendo um pouco o que o Jason, né, comentou há pouco, e que ela repete um modelo masculino na relação com os pares masculinos e com outras mulheres, ela, de certa forma, está servindo a um modelo, né? Ela não quer se desviar de algo que ainda é, lamentavelmente, predominante na nossa sociedade, né? Então, sobrevivência, muitas vezes. Sobrevivência. É a sobrevivência psicológica, não justifica, mas é uma crença de que o masculino é mais forte. E, de fato, culturalmente é isso, o masculino é mais forte, porque o feminino ele foi demonizado, o feminino, historicamente, sempre foi a Eva que não prestava, a Medusa que não prestava, a Hera que não prestava, ninguém prestava, né? A mulher na Idade Média que não prestava, que copulava até com demônio, então, assim, no imaginário, na representação do feminino, a mulher não tinha nem alma, em algum momento ela perdeu a alma. É aquela mulher que desvia o homem. É aquela mulher como Pandora que abre abre a caixa das porcarias do mundo. Então, assim, como me identificar com algo bom num contexto feminino, isso é uma luta. Mas não é uma militância de saber quem é mais forte ou quem é menos forte. Na realidade, é uma luta para dentro de si e o encontro da sua própria competência sem ter que provar nada para ninguém. Esse é o ponto. Isso é algo muito sendo feminina, sendo feminino no sentido de ser quem se é, não repetindo um modelo, né? Então, esse talvez seja um dos maiores desafios hoje para as empresas, né? Dentro de todo esse movimento que a gente tem visto, né? De valorizar soft skills como a empatia, a escutativa, a resiliência, o ASG vindo muito forte aí também, né? As empresas B se evidenciando cada vez mais, né? E como é que ficam as relações? Como é que fica a diversidade? Como é que fica esse olhar da mulher em relação a ela mesma e da instituição em relação a esse universo feminino que só cresce, né? Com as suas especificações, com a sua diversidade dentro do próprio feminino, né? Talvez seja um dos grandes desafios. E uma coisa que eu pontuar só. Claro. Desculpa, querida. Eu queria pontuar só uma coisa, pegando a fala do Jason, que eu gostei muito quando ele fala da sororidade. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre sororidade, e uma das coisas que me impactou, que eu ainda venho analisando, é que no processo de educação das mulheres, pegando a história, alguns textos, alguns recortes teóricos, nós fomos treinadas a competirmos umas com as outras. Nós fomos educadas a competir a atenção do homem. E os homens não foram educados assim. Isso é histórico. E o resgate dessa sororidade é uma revisão dos processos de educação do feminino, justamente para que uma mulher não possa ver a outra necessariamente como rival. E isso é muito ruim. E no ambiente de trabalho isso tem muito, porque é um ambiente que... Com certeza. Demais. Porque fortalece o machismo estrutural cada vez mais, né? E, de certa forma, é interessante que as mulheres fiquem umas contra as outras, né? Porque essa mudança, se não partir de nós, ela não vai acontecer. Eu costumo dizer assim que sororidade hoje, para mim, é algo ainda utópico, porque a sororidade ela vem da fraternidade, né? E
E como é que a gente vive essa fraternidade? Será que a sororidade só vale para aquelas mulheres com as quais eu me identifico mais? Meu grupo de Exatamente. amigas, a panelinha, que a gente chama a famosa panelinha do trabalho, e aquela que é diferente de mim? E aquela que é melhor que eu em várias coisas? Não que eu não seja boa, mas eu posso ser competente em algumas questões e ela em outra. Por que não fazer essa complementariedade? Por que que nós aceitamos muito mais o fato do homem ser bom naquilo que ele está fazendo, né, na sua atividade, e uma outra mulher não? Né? O que está aí nesse meio? Por que que a gente rivaliza tanto? E a gente prega tanto a utopia, a gente vê os movimentos feministas tão fortes cada vez mais, né? A própria rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela só cresce, mas dentro da própria rede, às vezes, tem questões muito fortes de negação dessa sororidade, né? Então, isso é algo assim que eu fico muito atenta a isso, porque o que a gente traz aqui dentro do Instituto, né, é o resgate do feminino. E talvez esse feminino, né, que a doutora Bianca trouxe, esse feminino, esse aprender a servir, mas não é um servir só do acolher, é ser obrigada a servir, muitas vezes a se submeter, porque existe uma força que se convencionou ser mais forte, que é o masculino, e a mulher está sempre submetendo. Mas não é esse tipo de servir. Muitas vezes é o servir às suas próprias necessidades básicas, né? As suas necessidades emocionais. Porque quando a gente se submete demais é porque a gente está negando as nossas necessidades. Então, talvez o grande desafio seja esse olhar para as nossas necessidades, a forma como atendê-las, para que a gente possa trabalhar esse equilíbrio na relação eu e o outro, né? Porque está tudo muito desequilibrado ainda. E eu e o outro também na relação com outras mulheres, né? Esse equilíbrio ainda é muito forte. Eu queria aproveitar e trazer aqui uma questão aqui para o Jason. A gente está falando do conceitual, do abuso psicológico, mas eu queria, dizer que você explicasse um pouco qual é a fronteira, qual é o limite entre, por exemplo, numa reunião de trabalho, né, onde impera ali o estresse, aquela famosa corrida ali contra o relógio, e aí acontece de ter uma agressão verbal, fruto de um estresse. Até que ponto isso é violência psicológica? A gente pode caracterizar como uma relação onde impera o abuso psicológico ou uma relação do momento que pode ser tratada de alguma forma, né? Até para a gente chegar na questão mesmo, quando denunciar, quando expor, de que forma se proteger? Como é que a gente avalia isso dentro de um ambiente profissional? O limite é, se você for pelo senso coletivo, esse senso coletivo pode estar extremamente contaminado por um padrão que é agressivo, que, usando o termo mais atual, passa pano para questões que não podem ser passadas, né? Então, o limite está muito no individual. Eu fui constrangido, né? No caso, a mulher, estamos falando especificamente a mulher, ela foi constrangida, ela foi humilhada, ela foi desqualificada. Isso é autêntico. Então, observa, registra, teve testemunha, isso é muito importante, mas é importante a gente entender também assim, que ambiente é esse que eu estou inserido, fazer essa leitura de contexto. Como a gente está falando que, historicamente, o ambiente corporativo ele reproduz todo esse passado que a Bianca falou, que a velha tática de dividir e conquistar. Essa polaridade do masculino e feminino, a gente está falando de poder o tempo todo. Exatamente. Exatamente. É uma relação de poder, a desconexão com o sexo, em que o homem pode tudo e a mulher nada, né? Se o homem trai, é bem visto; se a mulher trai, ela é desqualificada. O relacionamento como uma expressão de propriedade, isso tudo, a esfera do pessoal, ela invade o corporativo, o profissional também,
né? Quando um homem, seja qual for a posição dele, ele se acha no direito de fazer um assédio sexual, de insinuar que aquela mulher só vai crescer dentro da empresa se ela facilitar as coisas para ele, a gente está falando disso, de uma reprodução como essa. Então, não tem como ser uma discussão rasa. A gente tem que trabalhar muito nessa consciência histórica da coisa, nessa leitura de contexto, a quem serve esse poder dentro e fora da empresa? Como que eu me situo? Como, não lembro se foi a Patrícia ou a Bianca que falou, sobre o perfil da pessoa que quase que numa síndrome de Estocolmo se coloca refém, né, e vítima daquela situação que está sendo um flagelo para ela, entendendo isso como normal. Não é. Eu acho que aí tem o papel de todo mundo que tem consciência de trabalhar isso, seja gestor, homem e mulher, trabalhar nesse sentido da educação. Então, como você falou, as empresas, é importantíssimo o movimento B, não só o movimento B, mas outros selos, certificações que começam a separar o joio do trigo, começam a valorizar efetivamente ambientes de trabalho que não são tóxicos, né, que não fazem essa discriminação, é importantíssimo. Então, essa questão do poder, se você for ver, há um tempo atrás eu fiz uma live falando sobre a questão do patriarcado e conversando com um filósofo, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, o matriarcado é patriarcado, porque é relação de poder. Numa leitura de Humberto Maturana, ele fala sobre os sistemas matrísticos, que não é uma relação de poder. Então, inclusive, quando você está colocando numa relação de poder, mesmo para o feminino, você está reproduzindo esse contraponto que precisa justamente de um opositor, né? Então, é interessante a gente entender essas nuances, o que está sendo construído aí, para poder se trabalhar. Né? Essas relações de poder, elas dividem, porque elas criam polêmica, inclusive, e desvia a atenção para aquilo que é verdadeiramente importante, de discutir a raiz das coisas. Né? Então, em termos de ambiente de trabalho, é importante isso, a pessoa trabalhar o autoconhecimento dela entender se ela está sendo constrangida, se ela está sendo ali humilhada, desvalorizada, e aí entra também o papel das outras mulheres dentro da sororidade, se ela não está se enxergando dentro desse papel de vítima, cabe chegar junto. Assim como cabe também homens que tenham a sensibilidade para isso, chegar, pontuar, ajudar, apoiar, encaminhar dentro ou do RH ou da ouvidoria. Cada empresa vai ter sistemas, dependendo do grau de sofisticação e de maturidade da gestão, vai ter sistemas de apoio ali diversos, né, para dar esse respaldo. Mas é importante que a pessoa ela trabalhe o autoconhecimento dela e que as pessoas se sensibilizem, porque a gente está falando, na verdade, de quebrar uma normatividade que foi construída ao longo de séculos, milênios, ao longo da nossa história, de desqualificação do feminino. E, na prática, assim, o que eu já vi, que é triste ver, né? Por exemplo, num processo seletivo, que eu estava acompanhando externamente, que eu era um consultor, nem estava participando do processo em si, mas eu vi uma analista de RH desqualificando uma candidata que um perfil ótimo, porque simplesmente ela estava sensual ao se apresentar para a entrevista. Aí tá bom, e define o que é isso e por que isso é um problema, né? Ela estava com o cabelo preso, mostrando a tatuagem na nuca. E ela entendeu que aquilo dali não era um papel de uma profissional. Então, como eu falei, isso vem em nuances, não
vem só do homem, mas também vem das mulheres que acabam fazendo um desserviço. Ela, na verdade, ela fez isso. Apesar dos meus protestos com relação à atitude, ela desqualificou a profissional. Mas é complicado. Você vê muito isso, infelizmente, de mulheres que acabam introjetando isso como uma forma muito natural, que não é natural, está normal, mas não é natural, de desqualificar se uma mulher ela ostenta uma beleza, uma sensualidade. Tudo vem dessa coisa do sujo, do sexo, né? Do qual é o papel, mulher recatada, né? Bela, recatada e do lar. E do lar. Né? Se está fora dessa caixa aqui, ela não presta. Então, a gente está falando do ambiente corporativo, ele é muito cruel nesse sentido, porque ele tenta o tempo todo te tirar da tua essência. Ele fala para você ser original, mas ele não admite diversidade, ele não admite originalidade. Mas você tem empresas como que dentro de um modelo do movimento B que já fazem esse movimento de valorizar essa diversidade, uma atitude positiva, que é isso que é importante, a gente fortalecer esse tipo de movimento. Né? É um original desde que caiba dentro da caixa definida pela empresa, né? Exatamente. É a originalidade, a criatividade, desde que se encaixa nos padrões estabelecidos. E né? Em tempos de redes sociais, a gente vê muito a invasão da esfera particular. Porque se você está dentro também dessa caixa, mas se alguém descobre teu perfil no Instagram que dissoa daquele personagem dentro da empresa, às vezes a pessoa muda simplesmente por conta daquilo. Pode ter ser deliberado com algumas atitudes que são inconcebíveis, né? Sim. Trazendo um pouco agora para o campo da prevenção, listando aqui 5 principais sinais, né? Como identificar se você está vivendo uma relação abusiva, uma relação de abuso psicológico no ambiente profissional. Como é que você pode se prevenir? Que sinais você precisa... A doutora Bianca trouxe aqui questões importantes, né? As consequências emocionais que podem provocar doenças graves, tem toda a questão da submissão em razão do medo da perda de renda, né? A questão da perda, do medo, da falta de acolhimento, de deixar de pertencer ali a um contexto, são questões cada vez mais fortes dentro do nosso cenário socioeconômico, sobretudo, né? Trazendo também as questões culturais, obviamente, a reboque. Quais seriam 5 sinais de... importante também, o Jason trouxe a questão do gaslighting, né? Da mudança aí de uma construção de uma narrativa, isso, os nossos narcisistas, né, fazem isso com muita maestria, né? E a gente sabe que os narcisistas estão por aí, no ambiente de trabalho a gente vê aí muitas... graduações dos narcisistas também, né? Sociopatas, né? Sociopatas, eles estão todos lá. Piores, então, se a gente disser assim... Pode continuar. São os piores? Desculpa, pode terminar depois. Só para trazer, então, esse gancho, né? Se a gente tivesse que criar aqui um texto, alerta, atenção aos sinais, quais seriam esses sinais? Amarrando tudo que vocês já trouxeram. Não é tão simples, né? Não é tão simples assim, mas a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais didática, exercício, né? Fazendo um exercício. Um exercício, né? A gente tem... O primeiro sinal é a insatisfação diante do trabalho. A pessoa começa a não querer mais trabalhar, isso é muito comum. Ela começa a manifestar uma postura assim de resistência. Ela vai trabalhar, mas ela vai se arrastando, ela vai naquele processo de autoagressão. Isso é o sintoma que aparece mais. Eu estou insatisfeita, não quero ir. Ela começa a ter processos de autossabotagem para não chegar ao trabalho, isso acontece. Ela começa a trazer uma queixa. Se você começa a perder o prazer, eu costumo dizer, a gente tem 2 desafios aí, antes da gente falar dos 5 sinais.
primeiro desafio é que, dentro de um contexto de banalização da violência, a pessoa, considerando os níveis de tolerância inadmissíveis, é até difícil para ela aceitar que ela está num ambiente hostil. Muitas vezes ela não consegue nem significar isso. E, infelizmente, quando ela consegue dar um sentido a isso, já é um pouco tarde, já está com uma doença instalada. Então, assim, dentro da linha da prevenção, parece um contrassenso, mas é quando você começa a observar que você está doente. Seria muito bom se você conseguisse observar antes de ficar doente. Claro. E eu costumo falar para os pacientes, observa como é que você se sente quando você vai trabalhar. Você sente prazer? Essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência. Esse ambiente de trabalho te causa satisfação? Você vai por qual motivo? Qual é o sentido do trabalho? Então, uma primeira prevenção seria resgatar o sentido de trabalhar. Eu trabalho para quê? Eu trabalho para quem? Eu trabalho por quê? Como é que eu me sinto nesse ambiente? Essa é um posicionamento inicial. Um segundo posicionamento é ela recuperar o senso de utilidade, porque muitas vezes a pessoa no ambiente que ela está sendo assediada, ela começa a questionar a sua importância produtiva. Ela começa a achar que ela não serve para nada. Então, ela começa a fazer o trabalho daquele vai da valsa, assim, de qualquer jeito, porque não há um processo que eu chamo de alienação de si. Ela começa a se alienar das suas próprias necessidades, ela começa a robotizar a sua experiência. Quando você vai para o trabalho, você perde o seu senso de utilidade, qual o sentido de eu fazer isso? Você começa a achar que seu trabalho é completamente descartável, qualquer um pode fazer. Eu não gosto muito dessa frase do qualquer um pode fazer. É óbvio que a gente está dentro de um contexto organizacional, a gente tem, obviamente, funções que são funções que o outro pode desenvolver, mas há uma singularidade na forma de desenvolver cada função que é descartada no ambiente tóxico. Você é um número, sai você e entra outro. Então, assim, quando a pessoa começa a achar que ela é um número, também é um sinal de que ela precisa se ouvir mais. Ela começar a perceber como é que são as relações de chefia, diferença, se há uma diferença na relação com ela, na relação com o outro, também é um sinal. Isso ajuda você a observar. Fulano tem sempre uma concessão e eu não. Há uma paridade nessas relações de gestão de pessoas, ou seja, como o seu chefe, ele age de uma maneira que é uma maneira isonômica, de uma maneira onde ele considera as necessidades, ou você está sempre se sentindo desprestigiado. Isso também é um sinal. Você me pediu... Oi? Pedi 5, mas se tiver outro, não tem problema. É fácil dar, né? Isolamento social é um sinal também. O isolamento social assim, ganha disparadamente porque a pessoa que está sofrendo assédio, ela começa a não querer mais fazer parte de rede. Isso é muito comum, ela fica prostrada, ela começa a ter sinais de depressão. Lembrando que a depressão não é necessariamente ela não traz uma sintomatologia apenas de reclusão e isolamento. A depressão, ela aparece através da agressividade, que seria o quinto sinal, né? Quando você começa a ficar muito agressivo, quando você começa a perder os níveis de tolerância, isso é um sinal fortíssimo. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, briga no trânsito. O seu nível de tolerância, e esse é muito bom porque é fácil de identificar, quando o seu nível de tolerância está muito, assim, muito baixo, você está muito irritado, ou o extremo oposto, quando você está tolerante demais a ponto do outro te invadir, isso é um sinal de que você pode estar num relacionamento abusivo. Eu costumo falar, Patrícia, que a gente tem pelo menos 5 reações clássicas dentro de um contexto de abuso. Uma é a mais comum, que é a submissão. Quando você está muito submetido, isso é um flagrante de que você precisa se prevenir, porque o abuso gera uma submissão muito grande na vida futura. Uma segunda resposta emocional é justamente o contrário, a intolerância, a agressividade, fruto desse relacionamento, dessa vivência abusiva. Uma terceira possibilidade, que também funciona como prevenção, é quando você tem o que eu chamo de abuso reativo. Pessoas que vêm de um ambiente tóxico e elas começam a
imitar o comportamento do abusador, mas estruturalmente elas não são abusivas. Até porque estruturalmente nós temos o narcisismo, a psicopatia, nós temos a misoginia, que é muito comum, o narcisismo e a misoginia no ambiente de trabalho, mas a gente tem um monte de psicopata também, né? E aí entra naquela coisa do abuso sutil, que o Jason falou muito bem. O cara, ele te desqualifica, mas ele não abre linha de fogo. E isso é muito perigoso, porque você fica confusa se você foi agredido ou não. Sim. Você fica confusa, né? É. E você tem uma reação que é a reação de você produzir novos abusadores, né? Ou seja, ambientes tóxicos, familiares, que acabam produzindo novos abusadores. Mas, assim, genericamente, a prevenção principal é essa, você observar esses comportamentos de isolamento, de agressividade, de intolerância, de doenças que são doenças classicamente chamadas de psicossomáticas, mas eu sempre falo que não existe doença psicossomática, existe um homem psicossomático, onde até um resfriado é psicossomático. Tem algo da ordem da emoção na conexão com o corpo, que hoje, com neurociência, a gente entende isso melhor. Então, todas as manifestações orgânicas, fisiológicas, disfuncionais, são manifestações de uma insatisfação que está lá na alma, alguma coisa que não está legal dentro de você, né? E, como eu falei, você observar qualquer mudança de rotina, da sua rotina saudável. Quando você começa a perder sua rotina saudável, ou perder o ânimo diante daquilo que é bom para você, você precisa ligar o pisca-alerta e começar a observar como andam os níveis de tolerância ou de intolerância dentro desse contexto que você trabalha, né? Agora, dependendo do... Perfeito, perfeito. Agora, dependendo do seu estado emocional, a dificuldade de você enxergar a forma de sair desse ciclo é muito grande, né? E aí, saber pedir ajuda também, né? Quando necessário, isso é essencial, né? Porque às vezes as pessoas têm até dificuldade de pedir socorro, né? Elas vão interiorizando. É porque tem a cultura do mimimi, né? O assédio psicológico, ele entra muito na cultura do mimimi. Exatamente. Eu já passei por e é uma violência também, né? Exato, exatamente. Minimizar é uma violência também. Exatamente. Eu já passei por situações profissionais de acompanhar pacientes à delegacia numa situação específica, de ter que ter uma DR com o delegado porque ele não queria registrar a queixa e aí, enfim, aquela ideia de que antes da violência psicológica ser um crime, então há aquela cultura, a mulher está ali, né, ela está falando que fez, que não fez, então há uma banalização e uma desconfiança, esse é o problema. Porque a mulher, aí que entra uma coisa interessante, né, quando a gente falou da história, a mulher já vem num lugar, quando ela denuncia e fala, já é um lugar suspeito. Ela está mentindo, ela está exagerando. A gente sabe que tem umas que mentem, claro, a gente sabe disso, mas isso, de certa maneira, traz um peso muito grande, né? Essa ideia de que a mulher ela já é um lugar, ela ocupa um lugar que a gente, ou ela é mimizenta, ou ela é mentirosa. Então, não existe benefício da dúvida, né? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Então, fica naquela situação que isso já é uma questão cultural muito forte, né? O lugar de que se fala, do qual se fala, né? Quem é essa mulher que está falando? É mulher, é mulher, sabe esses comentários? É mulher, né? Aquele é mulher já soa ali com toda essa carga de preconceito, de lugar de desqualificação. E tem uma coisa também que eu fiquei pensando, ouvindo você, Jason, que foi o seguinte: a gente pega a questão do trabalho, o trabalho para a mulher é diferente do trabalho do homem, mas a gente também tem que resgatar o próprio sentido de trabalho. Se a gente pega de novo historicamente, a própria assim, a semântica, né? A questão do trabalho, ela vem, a etimologia da palavra. Trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura e sacrifício utilizado na antiguidade, dentro de um contexto que era um contexto de escravidão. Mas quando a gente vai analisar essa configuração que é mais assim ligada ao gênero, trabalho e gênero, parece que a mulher vem nesse lugar do trabalho e do sacrifício. A mulher ela tem que, né, demonstrar
que ela está ali numa via crucis. O homem parece que ele vem num lugar do trabalho como autoafirmação, desse ethos, né? O trabalho perfeito. como o homem que se autoafirma no trabalho, porque isso foi construído. Então, assim, o trabalho para o homem, lá no tempo das cavernas, quem era forte era ele. A mulher ela foi subjugada pela sua biologia, e isso, dentro de uma manobra de associações, não, lugar de mulher dentro de casa. Não, era uma necessidade, alguém tinha que sair para lutar com o mamute, e o outro tinha que ficar em casa. Mas só que isso foi atrelado ao gênero, isso foi conveniente a práticas de poder, como ele falou, e hoje a gente está tentando desmontar esse negócio, por isso que está dando tanto trabalho. Né? Até essa ideia ela é construída, né? Porque a gente vê ainda sociedades nativas em que isso daí é balela. A mulher caça, a mulher faz tudo. Exatamente. Né? Então, continua exercendo, né? A gente tem que ter a ideia de que é uma construção. O normal não é natural, né? O mapa não é o território. A gente está muito acostumado a tratar as coisas de forma reducionista e simplista. E aí que todo discurso predominante ele se fortalece, né? No desconhecimento, na própria ignorância, né? Então, assim, pegando um gancho, Patrícia, do que vocês duas estavam falando, eu acho que por parte da empresa tem algumas ações que podem ser feitas, né? Eu, como gestor, né, principalmente quando eu acumulava não só a liderança de RH, mas também da parte de saúde e segurança, eu procurava trabalhar com inteligência, pegando indicadores que mostravam, então, a alta incidência de afastamento, os CIDs, né, de origem psicológica, para poder fazer um mapa, um rastreamento ali, o que está acontecendo? Por que isso aqui está tendo uma incidência tão grande nessa equipe? Por que isso não é falado? Então, é importante, por parte, principalmente, aí eu falando no meu lugar de fala como gestor de RH, de ter esse trabalho de decodificar o ambiente, o que está acontecendo, em termos de acidente de trabalho, em termos de afastamento, e por aí vai, né? A incidência de burnout, por que está acontecendo? E incentivar as conversas femininas internas, né? Então, incentivar, né? Se você é gestor, gestora de RH, incentiva a formação de grupos, até para poder aproximar as mulheres de se conversar a respeito, porque às vezes uma tem um olhar mais apurado e vai dizer, opa, amiga, você está sofrendo abuso. Então, como que elas juntas dentro da empresa, e eu sempre busquei incentivar isso, que esses grupos eles se encontrassem dentro no espaço reservado da empresa, porque isso é um olhar de gestão também. Porque se o ambiente é estritamente masculinizado, a gente tem que equilibrar essas questões. Com certeza. Né? Como eu falei, você tem... para mim é inadmissível alguém chegar para mim e falar, olha, não contrate uma mulher porque mulheres engravidam. E isso de uma outra mulher é pior ainda. Também já ouvi muitas vezes. Então, isso é sintomático. E a Bianca estava falando sobre os tipos, né? O narcisista, o psicopata. O que acontece? Como a gente está falando de uma relação de poder, se eu tenho um perfil tóxico como esse, ou condicionado ao machismo, à misoginia, e eu quero fazer uma manutenção da minha zona de conforto, do meu status quo, eu trabalho fortalecendo isso. Então, eu reproduzo a minha estrutura beneficiando o crescimento de pessoas dentro da equipe que tenham a mesma característica que eu, seja homem ou seja mulher, né? Então, se você for ver, não estou dizendo que são todas, mas algumas empresas que já têm um ambiente extremamente tóxico, se você for ver o topo da empresa, aquilo dali, assim como dentro de uma família, né, vai reproduzindo
até a base, até os filhos, vai fazendo isso também, porque vai sendo promovido aquele cara, ele não vai promover aquela pessoa que desafia ele e faz ele pensar, né? Ele vai produzir aquele que faz a manutenção eu vou promover a fulana quando promove uma mulher, né? Porque ela não tem mimimi. Ela abandona a família, ela não diz não quando eu preciso que ela fique depois da hora, no final de semana. Ela não sai para poder ver problema de filho no meio do expediente. Então, em termos de hierarquia, isso vai se reproduzindo. Então, é interessante observar como que esses tentáculos, que são muitas vezes sutis, eles vão se construindo. O sociopata constrói isso bem, né? Teve uma pesquisa há um tempo atrás que mostrou um alto grau de psicopatia em níveis mais altos dentro das empresas. Uhum. Né? Então, movimentos como a gente está falando aí, movimento B, que é bastante emblemático, né? Esses movimentos que buscam trabalhar a diversidade e tal, de quebrar essa cultura dentro das empresas, dizer um basta. Para mim, não faz sentido nenhum uma mulher ganhar menos do que um homem ou ter menos benefícios que um homem fazendo a mesma atividade. Então, mas para algumas pessoas isso são questões que não descem na garganta de jeito nenhum. Sim, sim. Né? Trazendo aí para o nosso cenário atual e já, né, infelizmente, caminhando para o final aqui do nosso debate, o que a pandemia trouxe? O que esse movimento de trazer a empresa para dentro de casa, o ambiente empresarial, né, o ambiente do trabalho para dentro de casa, que lições que a pandemia trouxe no sentido de fomentar, né, já que as lideranças, os gestores passaram a conviver muito de perto com o ambiente doméstico, né, dos seus colaboradores. Qual foi o divisor de águas que a pandemia trouxe? Foi excessivamente ruim, tem sido ainda, porque há muitas empresas ainda no ambiente de home office, ou foi o momento efetivamente de fazer uma revisão desses valores, posicionamento, posturas e efetivamente caminhar para um processo de transformação nessas relações? Aí queria ouvir um pouquinho de cada um, né, da doutora Bianca e de você, Jason, e amarrando também com uma mensagem de vocês, para a gente encerrar o nosso debate. Vamos lá. Eu costumo falar o seguinte, né? A gente tem que... Esse modelo híbrido, ele trouxe algumas questões para a gente entender a complexidade do universo subjetivo. Né? Então, nesse ambiente, a gente começou a desenvolver uma série de problemas maiores, as doenças começaram a aparecer com mais frequência, não que não tivesse, mas um novo modelo se impôs a nós, que era conseguir setorizar, e a gente não consegue, porque o ambiente do trabalho vai atravessando, os horários não vão tendo limite, as reuniões não vão tendo tempo, não vão tendo aquele teto, acabou. Quando você vai para o trabalho, você organiza a tua mente, vou para o trabalho, vou para aquele ambiente, vou embora para casa. E dentro de casa as coisas se embolam, e tudo que se embola vira uma experiência manicomial, vira uma experiência esquizofrênica. O Jason falou uma coisa numa fala anterior, quando ele disse: a empresa cobra originalidade, mas a gente não pode ser original. Isso é a experiência da esquizofrenia, isso é a experiência da loucura. É a filosofia do absurdo, do Camus, quando ele fala, né, da metáfora do Sísifo, que você fica empurrando aquela pedra e a pedra volta, e aí você empurra de novo. Então, assim, a pandemia trouxe isso, mas ela também trouxe a possibilidade de uma emergência de fatores que estavam, de repente, obscuros, que eu diria assim, extremamente adoecida mesmo, que vai naturalizando o que é normal, como ele falou, mas que não deveria ser. Perfeito. Obrigada. Foi, né? Nada. Excelentes reflexões. Obrigada. Jason, quer complementar? Assim, esse caráter da pandemia, eu acho que trouxe em voga esse cansaço, que foi dito aqui,
em que, se você for ver, eu acho que o mundo inteiro está respirando um cansaço. Assim, tipo, não dá mais, né? Seja a natureza, todo mundo está dizendo, não dá mais, né? Tem que saber dizer não, né? Tem que dizer e o brasileiro tem uma coisa do incômodo, quem questiona é mal visto, né? A pessoa que é muito conforme com o status quo, essa é bem vista. Talvez ela seja até promovida. Mas eu sou questionador, sou chato desde que me entendo por gente. E eu sou alertado o tempo todo, assim, olha, não, não fale isso, não questione aquilo. Por que você tem que... Eu lembro que meu primeiro estágio, eu tomei uma bronca gigantesca porque eu questionei algo que para mim parecia absurdo. Gente, por que ninguém olhou isso? E eu tomei uma resposta do por que você tinha que mexer nisso? Isso estava parado há anos aí e ninguém falava nada. Pois é, mas isso daqui é a raiz do problema que vocês reclamam todo dia, né? Então, essa coisa de deixa disso, como a Bianca falou, eu acho que a nossa sociedade ela precisa amadurecer e sair de uma atitude infantilizada de bullying, de dizer que é mimimi, porque no momento que você está enfraquecendo a outra pessoa, você também se enfraquece, porque você está fortalecendo um ambiente que ele é opressor, que ele não respeita nenhuma... Não respeita a tua integridade, não respeita o teu limite, né? Eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, você vai ter organizações e organizações. Você vai ter organizações que são muito mais permissivas e tóxicas, e aí um dado que você vai ver aí é se existe, por exemplo, pesquisa de clima. Algumas empresas não admitem nem fazer pesquisa de clima. Não vamos perguntar para não ter a resposta, que é um indicativo do quanto que aquele ambiente está tóxico, né? Principalmente, então, dar voz é uma coisa que às vezes incomoda. Num sistema pandêmico, tudo isso está sendo colocado em xeque, porque o emocional das pessoas está esmagado pelo cotidiano, da esfera pessoal e profissional que se mistura, né? E coisas que você jogava para debaixo do tapete, o emocional está tensionado de tal forma que você não consegue mais ter uma resiliência. Algumas pessoas podem ter mais, outras não, mas depende muito da configuração do trabalho, de como que ela está, os privilégios que ela tem, né, em relação à sua própria condição de vida ou seu trabalho. Mas eu acho que isso foi colocado em xeque como um todo. E aí eu lembro até da teoria do cisne negro, né, que as pessoas tratam muito a questão do improvável. O improvável ele pode acontecer, como aconteceu as Torres Gêmeas, né, como a própria pandemia. Né? E pesquisas mostram que a gente pode ter outras pandemias e ela só evidenciou o quanto que a humanidade não está preparada. Não tem empatia, não tem solidariedade, né? Faz vista grossa para as coisas que não podem. Então, mostra uma total desunião, né? Que está dentro, está fora. Né? O macro e o micro eles são reflexos um do outro. Né? O meu nível de maturidade vai se refletir na minha equipe, vai se refletir na minha empresa. Então, o autoconhecimento ele é preponderante para você dar esse limite do abuso para o outro e também para si mesmo. Eu estou nessa empresa aqui. Por quanto tempo eu quero continuar nessa empresa que premia a atitude tóxica e abusiva? Não é só questão de denunciar, mas pensar para você em termos de carreira. Porque a gente tem que premiar as empresas que fazem o dever de casa. A gente tem que ir para... Porque no momento que a gente fortalece um ambiente tóxico, ele não vai mudar. Sim. Se você tem assim uma hierarquia que premia
o quanto que é tóxico a cultura e o ambiente, você aquilo vai se perpetuar. Então, você pode mudar também de ambiente, não só denunciar, mas pensar em termos de carreira, né? de mudar, e se não for possível, o uso de todos os recursos do RH, da ouvidoria, enfim, chegou no limite, advogado, sim, porque existe também uma questão muito eu acho que isso também desanima muito a vítima, né? Dela procurar os direitos dela ser mal vista por procurar os próprios direitos. Né? Colocou a empresa na justiça, ou botou aquele gestor na justiça. É a coisa que a Bianca bem falou, né? Da mulher já ser vista ali como duvidosa. Né? Pô, ela é vítima. Então, por isso que eu acho que esse sistema de dar apoio, de suporte, ele é fundamental para poder encorajar, para poder quebrar. A gente está falando de quebrar cultura nociva. Né? Olho por olho e vai acabar todo mundo cego. E eu acho que é o que está acontecendo. A sociedade está ficando cega, né? Nesse olho por olho das coisas. Eu vou agradecer, então, a vocês. Acho que, né, o Jason disse, eu poderia ficar ouvindo a Bianca aqui horas, e eu poderia ficar ouvindo os dois aqui durante dias e dias. Né? É bom que a gente abriu espaço para vários desdobramentos, né? A gente precisa repetir essa conversa, talvez trazendo outros ângulos, né? Outros desdobramentos, e fica aí o convite, com a participação dos meus cachorros, né? Porque o trazer para o ambiente de home office é isso, né? Ambiente pandêmico é isso. É o coletivo, né? Vem todo mundo, minha filha agora passou. Isso aí a gente vai cortar, tá, Camila? Mas é engraçado que a minha filha abriu a porta agora, eu fiquei fazendo um sinalzinho assim para ir, né? Mas, enfim, é engraçado que a gente tem que conviver com isso, e a vida é isso também, né? Faz parte. Então, eu quero agradecer a vocês, super obrigada por esse bate-papo. Esse é um assunto muito importante, eu diria que é essencial para que a gente possa continuar trazendo essas reflexões sobre o papel da mulher, né? E que não seja só o masculino e o feminino, mas que seja essa complementariedade, para que a gente busque, né, a união de forças, se é que isso existe em algum momento, mas que a gente possa perseguir isso, a complementariedade, e que dentro mesmo do universo feminino, a gente possa, como a doutora Bianca trouxe, né, exercitar o não julgar, porque é do ser humano julgar o tempo todo, né? Mas quando a gente começar a parar e a enxergar, ela é mulher igual a mim, ela sente o que eu sinto, ela menstrua como eu menstruo, ela entra na menopausa como eu entro, ela tem perdas como eu tenho, ela ama, ela é amada ou às vezes não é amada, né? Ela deseja ser mãe, porque o que nos une, o que nos conecta é essa essência. Porque, na verdade, nós somos de uma tribo só, né? Não importa as escolhas que você faça. Então, acho que esse é um dos grandes exercícios que a gente tem que fazer, porque para se alcançar a sororidade efetivamente, como fraternidade efetiva, tem um caminho aí muito longo a ser percorrido, né? Mas o primeiro é olhar para dentro, né? Quem eu sou, o que é esse feminino, como é que eu me relaciono, como é que eu me posiciono, como é que eu vivo nessa relação com o outro, né? Então, deixo aqui essa reflexão. Gratidão enorme, vocês fizeram toda a diferença. Obrigada por participar desse nosso primeiro seminário online. E, mais uma vez, fica o convite para novos debates, novas conversas, cafezinhos, almoços, o que mais a gente puder fazer aí para experimentar outras trocas de conteúdo. Obrigada. Beijo grande. Prazer foi todo meu. Obrigada aí pelo convite. Prazer maravilhoso. Obrigada, pode chamar, gente, que eu venho. Opa, está registrado, hein? E eu convido vocês que assistiram a este nosso terceiro painel a assistirem também nosso quarto e último painel, que vai ser exibido amanhã, e que vai trazer um tema também muito importante, que é o feminino ferido, a saúde emocional do corpo. Espero vocês aqui amanhã e muito obrigada pela participação. Beijo grande.